Olá, a nossa conversa hoje é com o filósofo, professor, escritor e ex-ministro da Educação do Brasil, Ricardo Vélez Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse nosso convite, professor Ricardo. Obrigado, Rodrigo. Uma grande satisfação estar falando para este programa, que já é um programa maduro de comunicação municipal, que é muito valioso, porque as pessoas falando para o cidadão onde ele mora. Isso, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua infância em Bogotá. O senhor nasceu lá em 1943, não é isso? Exato. Queria que o senhor falasse sobre a sua infância, os seus pais. Como é que foi a sua infância em Bogotá? Olha, tenho me lembrado muito de Bogotá nestes dias, porque o clima que se vivia na Colômbia na época era um clima de muita instabilidade política. Eu nasci em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. E com 5 anos, em 48, assisti ao começo de uma das tantas guerras civis da Colômbia. Os países hispano-americanos, eles são muito fecundos em guerras civis, em conflitos civis. Entre 1810, que foi o grito da independência da Colômbia, e 1899, houve 65 guerras civis. Então, é uma guerra civil por minuto. E no século XX não foi diferente. O século começou com a Guerra de los Mil Dias, 3 anos de guerra, 1900-1903, e seguiram os conflitos. Em 48, quando eu tinha 5 anos de idade, morava em Bogotá, começou uma guerra chamada de La Violência. Essa guerra foi motivada porque os conservadores que estavam no poder tinham medo de um candidato liberal populista que, com toda certeza, iria ganhar as eleições desse ano. Então, o governo conservador decidiu eliminá-lo. Aí, então, ele foi assassinado, o candidato da esquerda liberal, chamado Jorge Eliezer Gaitán. E, a partir daí, do gaitanazo, que se chama isso, ocorreu uma revolução em Bogotá chamada El Bogotazo. Na primeira semana houve 5.000 mortos na cidade. E começou uma guerra civil que se estendeu pelos 10 anos seguintes, de 1948 a 1958. Então, o que eu lembro dessa época na Colômbia é essa tremenda angústia do conflito civil. A minha família era uma família conservadora. O meu avô era general do exército já jubilado e era representante da Câmara dos Deputados. Ele, então, era uma figura muito, diríamos, visada pela esquerda. E tentaram incendiar a casa dele, que era vizinha da nossa casa. Então, aí eu assisti em vivo e em direto, com 5 anos de idade, a esse início da guerra, com a tentativa de incêndio da nossa casa. Não fosse porque meu pai tinha uma carabina Winchester e passou a noite inteira atirando pela janela, não teríamos sobrevivido. Então, foi uma coisa que me marcou muito. O seu pai, ele tinha que profissão? O meu pai era professor, mas ele fez sucesso como empresário e comerciante. E a sua mãe? E a minha mãe, filha do meu avô Amadeu, ela era formada em línguas e literatura, mas era dona de casa. E como é que era para o senhor viver, passar essa infância, adolescência, vivendo num país com uma violência exacerbada, com várias pessoas morrendo por dia? Como é que o senhor via isso da sua... Com muita angústia, não? Esses 8 primeiros dias da Revolução de 48 foram muito violentos, porque em frente da nossa casa foi morto um cabo do exército, pelo chefe dele, que tinha brigado com ele. Deu-lhe um disparo pelas costas, ele ficou morrendo uma noite inteira e nós escutando os gritos dele, não? Era uma coisa muito violenta. Em frente da nossa casa havia um colégio tradicional, o Colégio Nossa Senhora del Rosário, que foi incendiado. E nós víamos os alunos internos pulando pelas janelas, não? Uma coisa muito traumática. O meu avô
providenciou para que nós fôssemos trasladados, toda a família, para a fazenda dele. Ele tinha uma fazenda a 50 quilômetros da cidade, onde ele era chefe político da região. Então ele nos garantiu segurança e aí passamos vários anos morando na fazenda. Durante 6 anos moramos na fazenda. Lá estudamos pelo sistema de homeschooling, porque os colégios pararam, tudo parou, então foi uma aventura boa no sentido de maior contato com a natureza, mas de muita instabilidade, de muita insegurança. O senhor tinha irmãos ou é filho único? Não, nós éramos 6 irmãos. E o... Eu sou o segundo, mais velho dos meus irmãos, já faleceu a metade e fica viva a metade. Então, estamos vivos 3, já faleceram 3. E o seu interesse pela educação, por lecionar, por ser professor, começa de que forma? Olha, começou no colégio de segundo grau. No segundo grau, eu li um livrinho que me foi emprestado por um professor chamado A Arte de Ensinar, de Gilbert Higet. E esse livrinho definiu a minha profissão. Li esse livro, que é a história de como se deu a pedagogia na Inglaterra e a arte de ensinar na Inglaterra. Esse livro me entusiasmou e desde que li esse livro, estava no segundo antigo ano de bacharelado, que era o segundo grau. No segundo ano do segundo grau li esse livro e eu decidi que ia ser professor e a partir daí comecei a pensar em me formar professor. E a sua formação intelectual se deu com quais autores que mais o influenciaram? Olha, os autores que mais li, porque eu estudei filosofia na Universidade Javeriana, dos padres jesuítas. E nessa universidade havia um ensino da filosofia escolástica. Então, os autores com que mais me familiarizei foram os autores medievais. Como era uma universidade católica e ainda havia um tradicionalismo muito forte no ensino, era proibido ler os filósofos modernos, os que criticassem a religião. Então, nós não podíamos ler Voltaire, não podíamos ler os autores racionalistas, não podíamos ler Jean-Jacques Rousseau, e muito menos os contemporâneos, Camus, Heidegger, todos esses estavam no livro, no índice de livros proibidos. Nós descobrimos, estudantes, que o irmão que cuidava da biblioteca gostava de vinho. Então nós subornávamos o irmão com vinho e ele nos emprestava por baixo dos panos os livros proibidos, que vinham com um selo vermelho. Então, assim como eu pude ler autores contemporâneos como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre, e agora as obras de Hegel e de Marx. E o senhor escreveu, acho que foi num artigo, ou se foi num dos seus livros, que o senhor é um professor por vocação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, explorando um pouco exatamente esse seu início de carreira, num país que ainda continuava com muita violência nas universidades, nas escolas, não é isso? Sim, sim, sim. Apesar do risco que era ser professor na Colômbia, eu me senti realizado. Eu terminei a filosofia e entrei a estudar teologia, queria ser padre, depois de terminar a filosofia. Fiz o curso de teologia, mas terminei concluindo que não era minha, porque havia que fazer voto de não casar. Aí eu dizia, não, peraí, não, casamento já é demais. Então, pedi dispensa, saí, mas foi bom para a minha formação porque estudei teologia. Se não tivesse passado no seminário, não teria estudado teologia. E o senhor, quando começa então a lecionar na carreira, aí a gente fala anos 70, como é que estava essa violência nas universidades? Eu li também... Estava muito forte. Não? Na Colômbia sempre houve muita violência universitária. Não? Eu não comecei a lecionar diretamente porque não consegui. Eu saí do seminário, cheguei em casa dos meus pais em outra cidade, em Medellín. Eu me formei em Bogotá e morava em Bogotá. Fui para Medellín e lá não consegui emprego como professor. Mas consegui como vendedor de livros, porque eu era amigo de uns espanhóis que dirigiam a editora Aguilar. Então, me deram a coleção Prêmios Nobel para vender.
não vendi nenhum, mas os li todos. E uma tarde, tentando vender a ponta, digamos, da coleção, que eram grandes museus do mundo, numa universidade técnica, EAFIT, entrei na biblioteca, a bibliotecária me recebeu, perguntei, vocês estão interessados nesta obra? Ela falou, olha, vamos examinar. Mas quando eu cheguei para falar com ela, estava rolando um papo que era o seguinte: ah, minha filha, a professora Carmencita vai casar e não tem substituto. Aí eu perguntei em que área a professora Carmencita dá aulas. Ela me falou filosofia. Falei, ó, a senhora me faz um favor, guarde aqui a minha mala de vendedor, vou falar com o decano, com o diretor da faculdade. Me apresentei ao diretor da faculdade e falei, ó, sou formado em filosofia, estou buscando emprego. Ele nem me deixou terminar, disse, ó, o senhor apareceu aqui providencialmente, estamos precisando para ontem um professor de humanidades, o senhor está contratado. Então, como vendedor de livros, entrei pela via grande de ser professor universitário. Assim comecei a minha vida de professor. E eu imagino que a gota d'água para o senhor querer sair da Colômbia e vir para o Brasil foi o assassinato de 18 professores, não é isso, numa universidade? Universidade, exato. Na época, eu era pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da Universidade de Medellín, mas lecionava introdução à história das ideias políticas na América Latina na grande universidade do estado de Medellín, que se chama Universidade de Antioquia, uma universidade muito grande, com 60.000 estudantes. Bem, no ano de 78, houve 18 professores assassinados dessa universidade. E, inclusive, um grande amigo meu, que era do meu sobrenome também, era Vélez, foi assassinado. Era um professor de direita que lecionava tranquilamente, não era nenhum revolucionário, e foi assassinado. Quando vi que a metralhadora giratória passou perto de mim, decidi vir para o Brasil para fazer o doutorado enquanto não melhorava a situação colombiana. Os alvos eram só os professores conservadores? Era todo mundo. A metralhadora era democrática, matava gente da esquerda, da extrema esquerda, da direita, da extrema direita, de todos os quadrantes, não? Então é uma violência muito forte, muito forte. Em um ano, 18 professores assassinados de uma universidade só. É um índice muito alto. E por que o senhor decidiu o Brasil exatamente? Era casado com brasileira. Eu estou no terceiro casamento. O meu primeiro casamento foi com uma professora do Rio de Janeiro. Eu era esquerdista, era ligado à teologia da libertação e aos movimentos guerrilheiros, que, inspirados pelo padre Camilo Torres, queriam tomar o poder na Colômbia para implantar o socialismo. Eu fui do grupo que criou o MDC-9. O MDC-9 é um grupo guerrilheiro famoso. Bem, então, eu como agitador político, tinha como missão radicalizar o movimento de professores na América Latina. Houve um congresso no Equador, onde eu fui chamado como conferencista, e lá conheci essa que foi a minha primeira esposa, uma professora do Rio de Janeiro, absolutamente inexperiente em matéria política, porque ela estava representando a chefe que muito espertamente mandou ela, para ela não se comprometer. Então, essa foi a minha primeira esposa. Começamos a namorar a longa distância, depois casamos no ano seguinte. Então, eu decidi vir para o Brasil fazer a pós-graduação, embora eu vinculado a um movimento de esquerda. No entanto, tive de vir ao Brasil porque ela precisou se apresentar no Rio de Janeiro ao DOPS. Então eu tinha que vir. Mas ela não queria vir, né? Porque ela gostava muito de Medellín, né? Ela gostava muito de Medellín, sabe? Adorava a cidade, era uma cidade muito bonita. Na época, Medellín tinha 500.000 habitantes, era uma cidade muito agradável. Hoje em dia tem 3 milhões de habitantes, era uma cidade muito grande. Ela não queria vir, mas teve de vir porque o DOPS começou a apertar a família dela. Ela veio se apresentar, prestar indagatório ao DOPS, e eu precisava de um álibi. Eu, como professor de esquerda, vinculado a esses movimentos de extrema esquerda, se aparecesse sem um álibi, poderia ser preso. Então eu consegui uma bolsa na Organização dos Estados Americanos para estudar no Rio de Janeiro pensamento brasileiro.
Eu não sabia que era pensamento brasileiro, pensei que era carnaval, macumba, alguma coisa dessa. Mas eu precisava da bolsa. Eu ganhei a bolsa e vim para o Rio de Janeiro fazer esse curso. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.